Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não vou me alongar aqui. Vou trazer para vocês só o encerramento da parte da apostila 8 sobre estabelecimento empresarial. E ficamos faltando apenas falar da proteção ao ponto de negócio. Então, primeiro o que é importante para nós, definir o que é o ponto de negócio. Aqui eu não vou dar pausas na hora de estar lendo, passando o conceito, porque você consegue parar o vídeo e conseguir ouvir no seu melhor conforto, tá bom? Então, para a gente entender como que eu protejo o ponto de negócio, por quê? Às vezes o ponto de negócio é alugado, então eu tenho que ter alguns direitos de proteção para que o proprietário não use o seu poder, a sua titularidade de propriedade para se beneficiar de forma indevida da atividade empresarial que eu construí. Primeiro, que é o ponto de negócio, anota aí. É um dos principais elementos do estabelecimento, sendo o local no qual o empresário exerce sua atividade e encontra sua clientela. Pode ser físico ou virtual. Tá? O ponto de negócio, se você é alguma loja de e-commerce apenas, você pode ter seu ponto apenas no ambiente virtual, tá certo? E o que é clientela? Tá? Clientela é o conjunto de pessoas que mantém com o empresário relações jurídicas constantes. Só para pontuar, não está aqui, mas clientela não é sinônimo de freguesia. Freguesia está vinculada a uma questão territorial de proximidade. Então, próximo ao meu ponto de negócio, territorialmente, é o que eu chamo de freguesia. Já clientela é mais amplo. Clientela não tem essas questões geográficas, é quem constantemente tem relações jurídicas comigo, consome o meu produto ou o meu serviço, tá? Então matamos clientela e ponto de negócio, que é importante para nós. Então eu alugo o meu ponto de negócio, certo? Certo. E eu posso obrigar o proprietário a renovar o meu contrato. Só que eu tenho 5 requisitos: formal, temporal, 3 requisitos: formal, temporal e material, tá? Então, o primeiro requisito, que é o formal, eu tenho que ter os 3 elementos para poder obrigar a renovação do meu contrato de aluguel. O primeiro requisito é o formal, bem pequenininho. O requisito formal é que haja contrato escrito e por prazo determinado. Esse é o primeiro requisito. O requisito temporal, mínimo de 5 anos de relação locatícia contínua, podendo ser considerados todos os contratos renovados ao longo do período, sendo vital que não tenha havido interrupção. Então vamos lá, eu tenho um contrato escrito por um prazo determinado, pode ser de 12 meses. Ah, professor, mas você não disse 5 anos? Disse. 5 anos ininterruptos. Então, se aquele contrato foi renovado 5 vezes, sem nenhuma pausa, não teve um mês de pausa, você completou 5 anos ininterruptos de locação. Já tem direito a renovar o contrato pelo seu prazo de vigência, tá? Então, não precisa ser um contrato de 5 anos. Tem que ser 5 anos ininterruptos de locação. E o requisito material, mínimo, anota aí, de 3 anos de exploração da mesma atividade. Então vamos supor esse contrato de 12 meses. Foi renovado 5 vezes, completou 5 anos. Contrato por escrito, ok. E nos 3 primeiros anos eu trabalhava na minha padaria, né? Vou voltar para a padaria. E depois eu vi que não estava dando certo, aproveitei o espaço, só que agora eu não trabalho mais com panificação. Eu transformei aquilo numa pizzaria. É uma outra atividade, um horário de funcionamento diferente. Então, eu não vou ter 3 anos contínuos de mesma atividade empresarial. Então, não vou poder pedir a renovação. Então, vamos lá. Contrato escrito por prazo determinado, 5 anos ininterruptos de locação, 3 anos contínuos na mesma atividade. Tenho esses elementos. Eu posso obrigar o proprietário a renovar o meu contrato por um igual período de duração. Tá? Então, se eu tinha um contrato de 12 meses, vai renovar por 12. Se eu tinha um contrato de 5 anos, vai renovar por 5 anos. Se eu tinha um contrato de 3 anos, vai renovar por 3 anos. É a duração do prazo determinado que vai ser renovado.
Beleza? Bem tranquilo. Mas eu tenho exceções, né? Que o proprietário vai poder reaver esse imóvel. Opa, estou me esquecendo aqui. Como que funciona essa ação renovatória? Tem uma questão aqui temporal, uma questão processual. O tempo que o processo tem que ser distribuído. A ação renovatória deve ser ajuizada nos 6 primeiros meses do último ano de contrato. Então vamos lá. Está faltando um ano para encerrar o contrato. Se é um contrato de 12 meses, então deu 5 anos, é esse contrato. Mas está faltando um ano. Então é nos primeiros 6 meses do último ano. Se tiver faltando menos de 6 meses, já não cabe ação renovatória. Então vamos lá. Nos primeiros 6 meses do último ano. Já está faltando 5 meses para acabar o contrato. Cabe ação renovatória? Não. Está faltando mais de um ano para acabar o contrato. Cabe ação renovatória? Não. Então aqui é um requisito processual. Tem que ser nos primeiros 6 meses do último ano. Grifa essa primeira linha. Tá lá no artigo 51 da Lei 8404 ou 8504, que é a Lei de Locação. 8245, que é a Lei de Locação. Tá? E define muito bem esse requisito processual. Tá certo? 8245 de 91. Tá certo? E o direito de retomada do imóvel, que é quando o proprietário pode, ao fim do contrato, exigir a devolução do imóvel, né? Se contrapor ao pedido de renovação. Primeiro caso, está no inciso 1º. Anota aí. Ele vai poder pedir o imóvel quando tiver necessidade de reforma ou adequação por ordem do poder público ou ele for fazer aprimoramentos no imóvel. Vão agregar valor ao imóvel. Aí ele pode falar, ó, não vai dar para renovar porque eu tenho que fazer uma obra. Ou para agregar valor ou por ordem do poder público. Segundo inciso, quando eu for usar o imóvel, então anota, para uso próprio ou de pessoa jurídica que integre. Sou proprietário, sou sócio de uma pessoa jurídica, de uma sociedade empresarial, e ela vai começar a usar o ponto. Perfeito. Tá? Terceiro caso, tem uns fatores de reajuste de aluguel. Normalmente se usa o IGPM para locação. Não é necessário, mas é o que se usa normalmente. E aí, com a renovação, o locatário, que é quem está alugando, faz uma proposta insuficiente. Então, ó, os valores são esses, sua proposta é insuficiente, eu não vou renovar. E o quarto caso, anota aí no terceiro balão, proposta insuficiente. E no quarto caso, 2 setinhas. Não vou ter que renovar com você quando eu tiver uma proposta de locação mais vantajosa. Essa proposta tem que constar por escrito. Então, a primeira setinha vocês vão colocar proposta mais vantajosa. Essa é a primeira observação. Qual que é a segunda observação? Deve ser oportunizado ao locatário se manter na posse do imóvel, se cumprir os termos da proposta mais vantajosa. Então vamos lá, eu pago R$1.000 e ele recebe uma proposta para pagar 1.500. Aí você me apresenta essa proposta e fala, Pedrão, tem um cara querendo pagar mais, eu não posso obrigar o proprietário a recusar valor maior. E aí eu tenho a preferência de igualar essa oferta. Se eu conseguir igualar essa oferta, eu continuo. Se não, eu tenho que sair. Tá? Só isso. Fico aguardando a resposta hoje, tá, gente? O máximo amanhã, de como vai ser nosso exercício semana que vem. Em dupla, sem consulta, ou individual com consulta ao material impresso. Tá bom? Até semana que vem.